Olá, meus irmãos e meus amigos que estão acompanhando mais uma edição do nosso IBGcast, que é o nosso podcast da Igreja Batista da Glória. Nós estamos aqui em mais um episódio e nessa oportunidade nós vamos conversar aqui com os nossos convidados, pastor Elandro e o Renan Azevedo, que é seminarista aqui na nossa igreja. E só para lembrar você que estes podcasts nós estamos fazendo com os ministérios da igreja, para apresentar os ministérios também, né? Por conta do Congresso Frutos que nós vamos ter junto com o aniversário da nossa igreja. Está chegando aí o Congresso Frutos e estamos aqui então apresentando os ministérios da igreja. Hoje nós estamos aqui com um representante do Ministério com Crianças, que é o pastor Elandro, e também com o Renan Azevedo, que está representando aqui a juventude da IBG. Então eu vou passar para eles já rapidamente aqui a palavra, para eles poderem se apresentar, falar um pouco deles aí, quem eles são, há quanto tempo estão na igreja, né, e a família, um pouco para o pessoal aí que está nos assistindo conhecer. Vamos começar aí com o pastor Elandro. Bom, eu estou na igreja há 11 anos. Chegamos aqui com o Heitor JB e começamos a envolver com o Ministério com Crianças já a partir do envolvimento do Heitor com as crianças da igreja. E aí começamos a envolver. Estamos aqui há 11 anos, trabalhando com as crianças desde então, do berçário. E de tempo em tempo nós fomos passando de sala em sala. Hoje nós estamos com todo o ministério na liderança. Hoje você e a Renata, né, sua esposa, são os líderes desse ministério. Isso aí. E, Renan, fala um pouquinho aí de você, sua família, quanto tempo você está na igreja. Meu nome é Renan, né, como já foi dito. Estou na igreja desde que nasci. Sou filho da Cirla e do Ramon, para quem já se envolveu um pouco mais com o Ministério de Casais conhece eles. Também sou irmão do Thales e do Vitor. Tenho o Thales, inclusive, meu irmão gêmeo. E também, não poderia esquecer, sou noivo da Isabela, ano que vem. E se não falar, dá ruim, né? Aí já é. Me envolvo com a igreja desde que sou criança também. Participei de todos os ministérios, o Ministério com Crianças, Embaixadores do Rei. Fui passando e cheguei no Ministério com Juventude. Amo me envolver com a igreja e sempre busquei servir, desde pequeno, desde criança, e estou aí. Já vai fazer 22 anos agora, em maio. Foi apresentado pelo pastor Joel, batizado pelo pastor Joel. E se tudo der certo, vou casar. Casado pelo pastor Joel. Casamento também. Então tá bom. Nós estamos num período de transição aqui no Ministério de Juventude da igreja, né? Sem uma liderança oficial, vamos dizer assim. Mas nós temos vários jovens aqui na igreja que compõem um grupo de líderes, né? E o Renan é um desses líderes aí. E também seminarista, né, Renan? Fala um pouco aí, você foi pro seminário, quanto tempo você tá lá? Seminário, eu comecei o seminário em 2020. Já vai fazer aí 3 anos, né? Já fez 3 anos, só que eu tive um hiato nesse período. Eu comecei o seminário, fiz o ano de 2020 todo, teve a pandemia e tudo mais, e eu precisei trancar ele por 2 anos. O ano de 21 e 22 ficou trancado. Então agora em 2023, no início do ano, eu voltei pro seminário e pretendo completá-lo agora e seguir o que Deus tem para mim, para minha vida, no meu ministério também. Show. Bom, quero lembrar a vocês que nós estamos fazendo 4 episódios de podcasts com o Ministério. Tivemos um primeiro, eu e o Pedro Cortez, né, que somos coordenadores do Congresso Frutos desse ano, e depois 4 episódios de Ministérios. Então, se você perdeu algum desses, vai lá no nosso canal do YouTube, né, da Igreja Batista da Glória, para você assistir, e se inscreva no canal, né, compartilhe esse vídeo, dê like, comente para você movimentar esse vídeo aí, fazer com que mais pessoas estejam engajadas. E a gente vai conversar agora sobre os ministérios, né, especificamente. Então, eu vou pedir ao pastor Elandro para ele falar um pouco, pastor, sobre o Ministério com Crianças aqui na nossa igreja. Como que funciona o ministério? Qual é o objetivo do ministério? Né? Quais são as atividades que acontecem, as pessoas que trabalham? Dá uma visão geral para quem não tem muito conhecimento do Ministério com Crianças, como que ele funciona. O Ministério com Crianças tem como objetivo fazer com que as crianças e pré-adolescentes, hoje mais conhecidos como juniores, tenham o conhecimento da palavra de Deus. E o nosso objetivo é que as crianças já aprendam o plano de salvação desde o primeiro mês de idade. Porque assim nós sabemos que a apresentação, que o Evangelho é para todos, inclusive os pequeninos e as pequeninas.
que elas também precisam aprender o plano de salvação. E aí nós estamos trabalhando com esse objetivo. Então, quer dizer, tem um foco bastante evangelístico no ministério. Exatamente. Fazer com que ela conheça realmente acerca de Deus, acerca de Jesus Cristo, acerca da salvação e saber quem ela é perante Deus. E que atividades que tem o ministério, assim? Tem, a EBD está incluído, culto infantil, culto de juniores, congresso. Fala um pouco, assim, do... Sim, nós temos um trabalho intenso, um trabalho grandioso e abençoado por Deus. Nós temos, pela manhã, nós temos a classe. Temos o berçário, que é uma EBD também de 0 a 2 anos. Temos o maternal de 3 a 4 anos. Temos o pré-escolar de 5 a 6 anos. E temos o escolar de 7 a 8 anos. E temos também o pré-adolescente, que hoje nós chamamos de juniores, de 9 a 12 anos. E isso funciona pela manhã, a EBD. E à noite nós temos 4 cultos infantis, de 0 a 2, berçário, né? 3 a 4, maternal, de 5 a 8, que nós denominamos de culto kids, abrangendo de 5 a 8, e temos também o pré-adolescente, que é de 9 a 12 anos. Você vê que é bem segmentado, assim, né? Para falar a linguagem, isso é muito importante, né? Porque a faixa etária muda muito rápido o perfil da criança, a linguagem, então você tem que segmentar para poder falar a linguagem dela, né? Exato. Essas são as programações, assim, fixas, né? Que são recorrentes toda semana. Mas tem as programações eventuais, na EBF... Né? Explica pra gente, assim, essas programações extras que acontecem. Então, de vez em quando nós temos programações diversas, no meio da criança, no meio das séries, nós temos alguns eventuais passeios, congresso dos juniores, que está prestes a acontecer agora no início de novembro. Então, nós sempre temos atividades paralelas às programações da igreja, porque não é só na igreja que envolvemos as crianças e pré-adolescentes, mas sim com a sociedade, com outras crianças. Já que nós estamos apresentando o plano de salvação para as crianças, nós ensinamos as crianças a evangelizar a outras crianças que estão fora do convívio da igreja. Não, é muito interessante o Ministério com Crianças, porque através do Ministério com Crianças, várias pessoas e famílias chegaram para a igreja, né? Então, hoje de manhã, a gente estava com a Ati aqui conversando, né? E ela falou que eles vieram para a igreja por causa de uma EBF. Quer dizer, os filhos vieram e trouxeram os pais. Então, para muitas famílias, né? Quer dizer, o objetivo é evangelístico, é alcançar crianças. Então, vamos alcançar crianças não só das que estão aqui na igreja. Amigos, vizinhos, né? Então, o objetivo é alcançar crianças também da comunidade. Então, o Ministério com Crianças tem esse poder, né, usado por Deus, de alcançar famílias através das crianças. Renan, vamos falar um pouquinho então do Ministério da Juventude IBG aí. Fala pra gente quais são as atividades, qual é o público-alvo, né, quais são as atividades, quem que tá envolvido. Dá uma passada pra gente aí. Hoje o nosso ministério é um ministério bem abrangente, ele envolve a faixa etária de 13, alguns com 12 já tentam, né, já entrar no ministério, até os 35 anos. Envolve toda a juventude. E a gente trabalha em duas frentes. A gente trabalha com a rede de adolescentes e com a rede de jovens. A rede de adolescentes vai aí até os 18 anos, né, com as programações específicas, com a EBD separada. E a rede de jovens vai dos 18 até os 35, e tem alguns também que já não querem também ser considerados adultos, então ainda continuam aos 37, 38, 39, também não tem problema nenhum quanto a isso. A gente é um ministério bem forte, assim, o pastor Mateus, que foi um pastor que foi nosso pastor no ministério, instituiu o nome Geração Vertical, colocou um lema muito, muito grandioso nos nossos corações, que está baseado no versículo que diz que uma geração contará a outra os grandes feitos do Senhor. Então, o objetivo do nosso ministério é esse. É para que a palavra de Deus seja passada durante esse período tão turbulento da vida. Ali onde você começa a fazer suas primeiras escolhas, suas primeiras decisões, onde você passa pela transição
das responsabilidades, a vida adulta, a faculdade, o emprego. É um período, desculpa interromper, um período de muita crise, né, muitas decisões, muitas descobertas. Formação de família. Às vezes acontecem coisas impactantes que vão perdurar para a sua vida toda nesse período da adolescência e da juventude. Então, o nosso ministério atua nessa frente com o objetivo de integrar, com o objetivo de promover um espaço aberto para que os adolescentes e jovens da nossa igreja estejam em comunhão. Eu acho que se pudesse ter uma palavra-chave para o nosso ministério é a comunhão. É resgatar aqueles que se sentem sozinhos, é resgatar aqueles que se sentem, às vezes, abandonados. E a gente funciona basicamente através da EBD, sempre, né? Começamos com a palavra de Deus. A gente tem EBD de adolescentes e a gente também tem EBD dos jovens, que é dividido em jovens 1 e jovens 2, né? A gente faz essa divisão de idade e temos nossos cultos. O culto da rede de adolescentes acontece toda quarta-feira, às 20 horas, paralelo ao culto de oração da igreja. E o culto da rede de jovens, que acontece uma vez ao mês, geralmente é no último sábado do mês, e a gente sempre posta nas nossas redes sociais, quando vai acontecer o culto, quando com as suas programações. E assim, dessa forma a gente trabalha para promover essa comunhão e esse momento de integração dos adolescentes e jovens. Quer dizer, a palavra comunhão, acho que resume bem, porque tanto criar conexão entre eles, né, vínculos, comunhão entre eles, e comunhão com Deus também, né, o adolescente, o jovem ser levado à sua comunhão com Deus, né. Acho que nos dois ministérios nós temos, na verdade, várias pessoas que servem nesses ministérios, não são, no caso das crianças, lógico, né, são os adultos, mas também nos jovens tem pessoas que não são jovens, já são casais, pessoas mais velhas, que estão também servindo nesses ministérios, né. Eu queria perguntar para vocês, assim, atualmente, quais são os maiores desafios que vocês veem no ministério que vocês atuam, né? Quais são as maiores dificuldades ou desafios que tem hoje que não tinha antigamente, uma realidade, né? Porque, lembrando a todo mundo que está assistindo a gente, que o tema do nosso congresso é uma igreja para esse tempo. Então, esse tempo é um tempo diferente do passado, em alguns aspectos. O que tem de desafio hoje, de coisas que precisam de mais atenção no Ministério com Crianças? O Ministério com Crianças, nós temos um grande desafio, fazer com que haja uma integração do Ministério com Crianças com todos os outros ministérios. E que os outros ministérios também tenham uma integração com as crianças. O Ministério com Crianças, ela precisa fazer parte do processo de ensino, do processo da propagação do Evangelho, do processo de crescimento espiritual. A igreja não cresce somente com adolescente, com jovem, com adulto, mas também cresce com as crianças e pré-adolescentes. A igreja, a criança e o pré-adolescente também faz parte da igreja presente. Então, não são apenas as crianças à parte, mas ela também é presente da igreja. Não é amanhã, mas ela é presente hoje. E esse tem sido um nosso grande desafio. E quanto ao desafio em relação ao que esse tempo, né? Esse tempo hoje, é perceptível, é notório que nós estamos em outro tempo. Tempo da tecnologia, tempo de avanço, tempo de um constante mutação. Internet, rede social, games, né? Numa intensidade muito maior do que antigamente. Exato. Daqui a pouco, até a juventude vai ter... Na verdade, essa conversa aqui, o que fala para um, vai valer de certa forma para o outro também, né? E isto acontece, é notório que a gente tem que estar sempre se atualizando, né? Na sua opinião, como é que a tecnologia afeta as crianças, o seu relacionamento com Deus, a família? Qual a sua percepção sobre isso? Bom, é óbvio que é uma competição constante. Pela atenção. Exato. Segurar a atenção da criança hoje, sem as redes sociais, sem a tecnologia, está sendo muito difícil. A gente precisa usar
multimídia, precisa usar PowerPoint, precisa usar um vídeo para poder chamar a atenção. E não é fácil. Mas nós não podemos perder o foco de que devemos ensinar a palavra do Senhor, que devemos ensinar o plano de salvação, que devemos ensinar a doutrina corretamente. É claro que a gente precisa estar sempre trabalhando lado a lado, tecnologia e ensino da palavra do Senhor ao mesmo tempo. Quer dizer, a tecnologia, a comunicação, elas têm que ser um meio, né? Mas elas não substituem a palavra de Deus. Quer dizer, a palavra de Deus é a base que a gente se utiliza dessas ferramentas, vamos dizer assim, para que chegue na linguagem deles, né? E no caso da juventude, Renan, fala um pouco aí dos desafios desse tempo, o que você percebe, assim? Eu acho que eu falar um pouco disso, eu acho que até a gente cai num paradoxo que eu sou desse tempo. Mas é bom ouvir alguém desse tempo, né? Comparar esse tempo com o passado é um pouco difícil, mas se eu pudesse elencar, talvez o maior desafio do nosso ministério é alcançar aquele adolescente, aquele jovem que prefere e que gosta do isolamento. Talvez a rede social e a tecnologia foi um meio que ele encontrou para alimentar esse isolamento, mas eu acho que contrapondo muito até o que acontecia no passado, hoje o nosso jovem, o nosso adolescente, até da igreja e fora dela, não vem para a igreja, não participa das coisas porque está na gandaia, porque está curtindo, porque quer viver a vida. É claro que a gente tem esses casos, mas aquele da igreja a gente pode até tratar como exceção. O nosso jovem, o nosso adolescente, ele não vem, não participa pelo desinteresse, porque ele prefere ficar sozinho, ele prefere ficar isolado e alcançar esse jovem na casa dele, alcançar esse adolescente na casa dele é o nosso desafio. É muito difícil porque na internet, na rede social, no que eu costumo chamar, né, de status social, aquele meio que ele está envolvido, ele tem tudo ali. Ele tem oferecido para ele felicidade, ele tem oferecido para ele vários serviços, entretenimento. Então, tirar isso dele pode ser, se a gente não fizer da maneira correta, pode ser uma forma agressiva, e trazer ele para a igreja, mostrar que a comunhão com Deus, a comunhão com os irmãos, as programações que nós temos, um culto, é a nossa dificuldade. É bem difícil, assim, alcançar esses jovens, principalmente a parte dos jovens. Se tem alguma coisa que atrapalha eles a participarem do nosso ministério, é o desinteresse. O desinteresse porque existem outras coisas que são prioridades. Não, porque tem várias outras coisas na mente dele que são interessantes ou mais interessantes, né? Exatamente. Então há uma certa competição, realmente, né? Quer dizer, a criança, né, até ali a idade de pré-adolescente, o pai traz para a igreja, o pai obriga, vamos dizer assim, né? Porque tem que vir junto, vai ficar sozinho em casa, onde o pai tá, a criança tá, então vem e traz. À medida que vai ficando adolescente, vai crescendo, vai se aproximando da juventude, ficando jovem, vai crescendo a autonomia e vai tendo a possibilidade de ficar em casa sozinho, já não vai querendo mais acompanhar os pais nas coisas. Então vai surgindo essa realidade do adolescente se isolando, se afastando, né? Onde ele pensa ali, porque eu vejo assim, que ele tá ali dentro da casa dele, isolado, mas na verdade ele está conectado com outras pessoas ali. Ele está conectado de forma virtual. Ele não percebe, talvez, que a importância dessa conexão presencial e desse compromisso com o outro de presencial, que é nas nossas diferenças que nós vamos aprendendo uns com os outros e Deus vai usando uns aos outros para poder edificar a nossa vida, né? Porque na rede social é muito fácil ir lá e bloquear alguém no primeira divergência que eu tiver, que eu não posso fazer isso na vida em comunidade. Eu preciso aprender a conviver. Na internet eu posso falar o que eu quiser também. Sem nenhuma responsabilização, vamos dizer assim, né? E até mesmo porque quando você entra nas redes sociais, quando você entra na internet, você vai escolher o que você onde com o seu gosto, com o seu pensar. Quer dizer, você não vai receber aquilo que você precisa, mas o que você quer. Exato, você vai escolher a sua própria individualidade. E você trabalhar com a sua individualidade é muito fácil. Agora, você trabalhar com convívio social, abrir mão de um monte de coisa, que é uma troca. A sua individualidade, eu tenho a minha individualidade. E fazer essa troca é muito difícil. E tem sido... Mas é necessário, mas é isso que enriquece, né? Nos dias de hoje, as crianças cada vez mais estão cada vez mais individualistas, porque elas já nasceram nessa era digital. Tem sido um grande desafio para nós
como ministro... O Renan falou que o Renan realmente é dessa geração, né? Mas eu não sou dessa geração. Então, quem está nos assistindo aí, que tem aí de 40 para cima, vai lembrar que na nossa época, né, Lando? Você ia assistir televisão lá, você tinha 4 canais, 3 canais que você podia escolher. E você não podia escolher o programa, você tinha que sentar ali e ficar assistindo. E todo mundo tinha essas mesmas influências. E quando a gente se encontrava, a gente falava das mesmas coisas. Hoje não, hoje você tem as crianças, os jovens adolescentes, cada um recebendo um estímulo ou conectado vendo uma série, um jogo, e às vezes quando eles se encontram, já não tem mais aquela afinidade do próprio assunto, né? Tem uma outra questão também que são as influências. Eu acho que as crianças e os adolescentes jovens tem uma gama de influências muito grande hoje, de youtubers, né, os influenciadores digitais, próprios pregadores, tudo que ele assiste na internet, né? Você acha, Renan, que essas influências têm realmente esse impacto que a gente acha que tem na vida do adolescente? Muito. Eu costumo dizer assim que a internet, ela às vezes dá uma voz maior do que realmente a pessoa merece ou do que ela realmente tem para oferecer. A gente vê blogueiros, né, influenciadores que em certo momento são pegos em armadilhas que eles mesmos disseram, porque a internet proporciona que aquela pessoa tenha uma autoridade que ela não tem. E o pior, se essa autoridade ficasse só no meio virtual, estava bom. Mas essa autoridade entra no coração das crianças e dos adolescentes. Eu já tive contato com vários e, às vezes, as pessoas mudam o próprio estilo de vida porque fulano ou ciclano da internet falou. Às vezes, pessoas que vão contra a nossa fé, pessoas que vão contra a nossa conduta, começam a se tornar referência, começam a se tornar exemplo dos adolescentes da igreja. Então, assim, é claro que na internet tem muitas coisas boas. E se a gente negar aqui, a gente está sendo leviano. Sim. Mas isso aqui tem pra internet. Exatamente. Essa autoridade que a internet dá, ela é um pouco preocupante. Porque na cabeça de um junior, na cabeça de um adolescente com 13, 14 anos, que não entende tudo que perpassa ali atrás das câmeras, tudo que perpassa ali atrás daquela família daquela pessoa. Por exemplo, ele vê uma pessoa feliz, se deliciando com as coisas que tem de bom, mas ele não sabe que o cara tá brigado com a mulher ali, não falou o dia todo. Ele não sabe que por trás os pais estão brigando por causa de dinheiro que o próprio filho gerou. Então, assim, isso é muito preocupante, porque na internet é apresentado esse lado bom, é apresentado esse lado fácil, de que é fácil mudar, de que é fácil ficar feliz, e de que você precisa enaltecer a sua imagem, enaltecer a sua felicidade. Quando as dificuldades da vida, às vezes os degraus que você tem que passar, os joelhos que você tem que ralar, eles são escondidos, eles são omitidos. E aí, quando o adolescente, e é o lado que eu lido mais, assim, né, se frustra quando tal pessoa com quem ele falava trai a confiança dele, ele se sente a pior pessoa do mundo. Aquilo ali traz pra ele, por quê? Na cabeça dele, aquela pessoa em quem ele se referencia, nunca aconteceu isso com ela. Aquela pessoa que dá os conselhos amorosos para ela na internet, nunca levou em consideração que ela podia ser traída a confiança, que ela podia ser machucada. Então, essa influência, essa autoridade que a internet dá, ela é preocupante. Para as crianças, então, eu nem consigo descrever. É muito grande. Há uma ilusão, né, com uma fachada, uma vida de fachada, uma realidade artificial, que quando a adolescente ou a criança, ela percebe que a vida real não é de fato assim e ela não sabe lidar. E entra numa crise, né? E acaba criando uma certa dependência. Criança já nascendo com o celular na mão, e quando a gente vai precisar de fazer uma troca, vai precisar de ensinar, que dificuldade tirar o celular da mão de uma criança. Deixa eu aproveitar então esse gancho seu para falar o seguinte: os pais, porque vocês lidam com um público que tá, logicamente, submisso aos pais, recebe muita influência dos pais, positiva ou negativa. Então, quer dizer, se o pai, ele cuida bem, ele orienta bem, vocês vão até perceber isso no dia a dia. Mas se há um conflito dentro de casa, familiar, se não há uma orientação, você também percebe isso. Por exemplo, na questão do celular. Se o pai deixa o filho no celular o dia inteiro, essa criança talvez vai gerar uma dependência maior, uma dificuldade maior de conexão com vocês. Como é que vocês veem a importância do papel dos pais no envolvimento deles no Ministério com Crianças e no Ministério de Juventude? É de suma importância o papel ativo dos pais na educação das crianças. Infelizmente, nós temos pais, não só na igreja, mas na comunidade,
Nós temos pais que acham que os filhos são educados pela igreja local ou então pela escola. A verdade, a educação começa em casa. Você precisa dar os primeiros passos para a criança, ensinar aonde se portar, como falar, como andar, dar os primeiros passos. Quando a gente chega na igreja, a gente está numa sala, diversas crianças, cada um com a sua história, cada um com o seu papel, cada um com a sua individualidade. Nós, ministros, nós não temos condições de impor para elas como elas devem fazer. A gente ensina para elas o que a palavra do Senhor ensina, o que realmente deve se portar. Eu não posso obrigar uma criança a tomar um celular de uma criança que está com o celular na mão, que chega com o celular Chega na mão. o celular na mão. Eu não posso, porque o pai a orientou a trazer o celular. Autorizou ela que viesse. com o Exato. celular. Assim como, por exemplo, trazer brinquedo também, justamente na hora do culto, na hora da IBD e tal. A participação precisa ser ativa a partir dos pais, e não de nós. Então, é de suma importância que os pais percebam isso. Aonde, como devem ir as crianças e se portar em cada lugar. Se eu vou a um determinado lugar, eu posso levar determinadas coisas. Se eu for para a igreja, eu posso levar e portar da mesma maneira. Então, não cabe a nós a gente impor como deve fazer, mas cabe aos pais a participar mesmo ativamente em educar a criança. Porque trabalhar com a individualidade da criança tem sido um trabalho difícil. E mais difícil ainda, trabalhar com os pais. Como é que a gente vai conversar com cada pai? Então, você vê, né? A gente aqui na igreja, vocês, no caso, vocês têm, sei lá, por semana, vamos colocar de manhã na EBD, à noite no culto, vamos arredondar para 2 horas por semana em contato com a criança. Exato. Enquanto os pais em casa, eles têm muito mais tempo de contato com seus filhos, né? E a influência deles é muito poderosa, né, na vida dos filhos. Claro que aqui Deus usa a vida dos irmãos da igreja, dos ministérios da igreja, para impactar crianças, né? E tem crianças que têm problemas em casa, têm problemas com os pais às vezes não são crentes, e elas estão aqui na igreja sendo discipuladas e sendo impactadas, né? Agora, no caso dos pais crentes, nós estamos falando aqui de ministérios, né? A gente sempre repete, é um chavão, mas tem que repetir. O principal ministério dos pais são os filhos. É o primeiro ministério, o primeiro campo missionário tem que ser os filhos. Fala um pouquinho, Renan, aí dessa questão da relação com os pais, o envolvimento dos pais. Quando a gente pensa na juventude como um todo, né, a gente tem uma disparidade muito grande. Com os jovens, acho que isso acontece na vida de todos, a relação com os pais muda. Porque, diferentemente das crianças, né, a responsabilidade, a própria tomar conta de si, a autonomia, isso é muito tranquilo para um jovem. Então a gente tenta trabalhar uma relação de gratidão, uma relação de contato, uma relação de amizade com os pais. Com os adolescentes, é aí que entra a chave da questão. A gente sabe que é a principal idade onde o conflito começa a acontecer. E por mais que eu gostei do que o pastor falou, que os pais tomam conta dos comportamentos das crianças, tomam conta de como elas vão se portar. Os pais de adolescentes, eu acho que o papel deles é um pouco mais profundo. Por mais que é na infância que você forma o caráter, na infância que você forma os bons costumes, na adolescência você vai ter que entrar em contato com seu filho dentro da cabeça dele. É ali que você vai ter que começar a se conectar com ele. Então, é claro que o ensino da palavra é ótimo, é claro que a leitura diária é essencial, a oração junto com os filhos, o ministério dentro de casa é essencial. Eu falo isso na minha própria casa. Fez muita diferença para mim e eu louvo a Deus pela vida dos meus pais hoje. Mas a conexão, para mim, é o principal. É o seu filho, né? Aqui falando para os pais, conseguir ver em você um canal aberto, um canal livre, com autoridade dada por Deus, com autoridade dada pela sociedade e principalmente com autoridade dada pela própria amizade. Não basta você
entrar no quarto do seu filho e perguntar por que ele está triste. Não basta você entrar no quarto, chegar na escola e não entender por que ele está dormindo todas as aulas e tirando nota baixa. Faz parte dessa criação e é claro, ninguém aprendeu a ser pai de adolescente. Você tem que aprender a ser pai do menino de 13 anos, do menino de 14, depois do menino de 15. Quando ele fizer 15, você tem que aprender a ser pai dele de novo, porque é uma fase em que a cabeça vai mudando muito. Então, criar desde a infância essa conexão e esse canal aberto, sem perder a autoridade, sem perder tudo aquilo que envolve uma criação, eu acho que é o principal desafio. E aí não cabe a nós passar isso, como eu falei. A gente tenta, no nosso ministério tem um movimento muito legal, inclusive aconteceu há pouco tempo, chamado Tecla SAP, onde a gente traz os pais dos nossos adolescentes para uma conversa, para um bate-papo, para a gente poder trocar experiências. Mas é ali, no todo dia, na individualidade, como o pastor Leandro falou. Cada família é um processo, cada casa é um processo. Então, se o pai, que faz parte aqui da igreja, consegue ter essa visão inicial, eu acho que tudo começa a ficar mais fácil. E aí você não vai no final do problema. Você não vai no seu filho angustiado, você não vai no seu filho amargurado, você vai no seu filho inseguro, você vai no seu filho indeciso, e ali, quando ele vai tomar a decisão antes de se frustrar, você já está presente para ele. Então, assim, a gente tem, às vezes, muitos adolescentes que devolvem ou respondem suas carências em outras pessoas, em festas, em movimentos sociais, mas quando, na verdade, o que precisava é que essa carência fosse sanada lá no início, na família, naquele abraço, naquele dia que você chegou cansado do trabalho e não foi falar com ela e foi atender o telefonema do seu cliente, sabe? Isso faz diferença. E eu acho que os pais não conseguem enxergar isso. Poucos são aqueles que enxergam e muito menos aqueles que agem, que fazem de verdade. O tempo que você passa com o seu filho, o tempo que você dedica a ele, mais do que dinheiro, mais do que presentes, assim, nada disso é levado em consideração. Até porque o adolescente nem tem a capacidade mental, eu diria, experiência de vida para entender o que significa um dia de trabalho, um sacrifício para poder comprar um iPad novo. Agora, um tempo, um olho no olho, ele consegue entender. Um abraço bem dado, um abraço quente, um conselho de uma mãe para uma filha, ela consegue entender. Então, assim, eu acho que nas crianças a dificuldade é tratar e moldar esse caráter. Nos adolescentes é você gerar essa conexão de pai para filho, essa conexão de mãe para filha, mãe para filho, pai para filha. Eu acho que isso é difícil, é complicado, mas é o nosso desafio. É o nosso Como desafio. cristãos, eu assim, ainda sonho em ter a minha família e é um ponto de partida para mim também, é um desafio para mim Um também. aprendizado desde já, né? Exatamente. Realmente é um grande desafio, assim, eu sou pai de uma pré-adolescente e uma adolescente, vi as etapas, diferentes etapas, né? E a adolescência, é realmente lindo com a adolescência aqui na igreja, lindo com os judiores, né? E você vê que os adolescentes é um período em que começa a haver uma desconexão com a família, onde ele abre o seu leque ali para os amigos, né? Outras pessoas, e os pais vão tentando refazer essa conexão com os filhos, né? Então, assim, eu acho que é muito interessante a gente ver que, às vezes, a gente faz uns compartimentos na igreja, né? Ó, esse aqui é ministério criança, esse aqui é ministério adolescente, esse aqui é... Mas, na verdade, o ministério com adolescentes, ele tem que ser um ministério com a família. O ministério com crianças, ele tem que ser um ministério com a família. Então, as coisas precisam estar integradas. Eu acho que uma igreja, para esse tempo, tem que ser uma igreja que pensa realmente numa integração das coisas. Quer dizer, se o ministério com casais, por exemplo, conseguir fazer um bom trabalho com os casais, e você tiver casais que têm uma maturidade entre si, isso vai reverberar na relacionamento com os filhos. E vai abençoar o ministério com criança, o ministério com adolescente, né? Então é uma igreja conectada também nessa visão, né? Vamos falar um pouquinho sobre a transição de ministério com crianças para ministério de juventude, né? A juventude IBG. Então nós temos ali as crianças, vão virando pré-adolescente, depois pula para os adolescentes, né? Há uma certa diferença, né, de linguagem ali, e as crianças, alguns já querem passar mais cedo, outros não querem, outros querem ficar um pouco mais, uns são mais adiantados, né? Como é que você vê, pastor Elandro, uma forma de fazer com que essa transição ela seja mais natural, ela seja mais tranquila, e que nesse caminho não haja uma ruptura, né? Que seja uma coisa, que seja uma continuidade? Então, o nosso grande desafio tem sido esse. Quando nós assumimos o ministério, poxa, que ministério grandioso. De 0
a 12 anos. E aí nós começamos a perceber que há uma diferença muito grande, o que é 0, uma linguagem, o que é de 3 a 4 anos, de 5 a 6, de 7 a 8, a gente foi começando a fazer alguma individualidade e perceber os recursos para cada um. E uma das grandes preocupações, da minha grande preocupação, foi essa. O que fazer com os juniores para entrar na juventude? Ou melhor, na adolescência, né? Porque nem é jovem aí, né? Adolescente. E tive até uma oportunidade de conversar, na época, com a liderança. Eu falei assim, gente, o que fazer com esses juniores que estão... Qual o trabalho que tem feito? Ficava um buraco, né? Terminou, e aí não havia uma integração entre os adolescentes e juniores. E parece que ultimamente tem acontecido que a gente está começando a perceber que os juniores não querem mais ser chamados de crianças, elas querem já serem adolescentes, ou seja, elas são pré-adolescentes. E a programação que a gente faz é fazer com que elas se sintam bem na pré-adolescência, mas ao mesmo tempo que haja uma integração com os adolescentes. E muitas vezes isso acontece no congresso dos juniores, né? E que alguns estão deixando de ser juniores, mas eles já estão participando do congresso da temporada, que alguns pré-adolescentes já foram. Ou seja, há uma integração do congresso dos juniores com a temporada. E isto, eu vejo isso como um ponto positivo, porque não há uma ruptura, não há uma quebra de faixa etária, mas sim que haja uma integração. Porque a nossa preocupação é que a criança entre aprendendo o plano de salvação, conheça acerca de Deus, aprenda, que se converta, que se aproxima do Senhor, mas que ao deixar a pré-adolescência, ela se sinta também bem recebida quando entrar na fase da adolescência. Para que quando chegar na adolescência, assim como o Renan tem a preocupação de trabalhar com o adolescente que fica indeciso, tal, que ainda tem fica um monte de perguntas para fazer para qualquer pessoa, para os seus pais, para os seus amigos, começa a brigar. O adolescente começa a entrar em conflito. Mas para que a gente haja menos confusão mental, menos problemas na adolescência, a gente já começa a trabalhar com os juniores e já toma a sua decisão o quanto antes, para que quando ela entre na adolescência, ela já entre já bem resolvido. Sim. Acho que tem uma questão também de linguagem, né? Se você vai aprofundando a linguagem com que você trabalha o junior, e quando ele chega ali já está mais próximo do que ele vai ver quando ele for adolescente, então essa passagem é mais tranquila. O problema é você ou infantilizar demais o junior, segurando muito quando ele já quer ter uma profundidade maior, ou você tentar avançá-lo demais e pular a etapa quando ele, na verdade, deveria ter um outro ritmo. O que você acha? Eu acho que, assim, a conexão entre os ministérios sempre funcionou bem, assim, entre os ministérios, né, entre a liderança e os ministérios, sempre foi uma coisa muito tranquila e orgânica. O junior, quando fizer 12 anos, né, e ele já se sentir apto, a família se sentir apta, ele já passa a participar das atividades adolescentes. Só que a transição no meio da galera, no meio das pessoas, não é uma coisa tão orgânica. É difícil, assim. É difícil primeiro para o próprio junior, porque ele não sabe ainda se ele é um adolescente. Ele sabe que não é uma criança, mas ele não sabe se ele é um adolescente. Então ele chega ali, às vezes ele vê coisas que ele não entende, às vezes ele vê comportamentos que ele se espelha, que ele não gosta.
escandaliza ele, Exatamente, choca ele, né? Exatamente. Então, a primeira parte é essa, você talvez tratar e, acho que até mesmo convencer o Junior. É claro que existem casos e casos, mas no meu próprio caso, podendo falar assim, eu tive esse cuidado. Eu tive alguém que pegou pela mão e falou, olha, agora você é adolescente, agora você tem essa e essa responsabilidade, agora você tem essa e essa liberdade, você não pode. Então, assim, isso é importante. E depois, o que o pastor Orlando falou, que eu ia falar também, né, e eu acho bom frisar, a gente tenta interrelacionar esses dois ministérios. O principal meio que a gente consegue hoje é o Congresso de Juniores. A gente consegue colocar adolescentes para trabalhar, a gente consegue colocar boa parte da equipe que trabalha no retiro de adolescentes trabalhando no retiro de juniores, e vice-versa também. A equipe da cozinha, a equipe dos monitores de quarto. Então, isso é bom, porque se o junior, que já via o pastor Bruno pregando no culto, chega no culto dos adolescentes e vê o pastor Bruno pregando, ele já tem uma certa familiaridade. Então, a gente tenta se interrelacionar. E o principal meio, para mim, e assim, até entendo opiniões contrárias, continua sendo o PG. Ali, naquela visita semanal à casa um dos outros, naquele relacionamento semanal, em que você conhece realidades diferentes, que você conhece pessoas diferentes, em que você não tem muitas aspas, né, obrigado a falar, obrigado a dizer como foi sua semana, você entende a dificuldade dos outros. Ali o junior começa a entender, opa, tem pessoas diferentes de mim, tem pessoas iguais a mim. Eu passo problemas lá em casa, existem pessoas que passam problemas em casa também. Eu passo problemas lá na escola, e eu tô vendo aqui meu amigo de 15 anos, que para um junior é uma idade super avançada, que também tá passando problemas na escola. Então, esse relacionamento intencional, semanal e contínuo, para mim é muito bom, é muito importante nesse processo. A gente passou por um período cinzento, né, na nossa igreja, e para toda a igreja também, que foi a pandemia. E o que aconteceu? Quando a igreja precisou fechar as portas temporariamente, em março de 2020, e só foi retornar às atividades, né, se eu estiver enganado com a data, em setembro, outubro, por aí, do mesmo ano, a gente teve uma galera que pulou dos juniores para adolescente. A igreja ficou aberta a questão de 3, 4 meses, depois teve que fechar de novo, ficar mais um período. Quando a gente voltou nesse segundo período, e definitivamente até hoje, existiram pessoas que começaram março de 2020 com 12 anos, e depois, em 2021, elas tinham 14, 15 anos. Elas não tiveram esse processo de transição, e sentem muito por isso. Sentem muito essa falta. É claro, foi um recomeço para todo mundo, né? Não só na área do Ministério da Juventude, mas foi um recomeço que a gente sentiu. Como esse processo ele é importante. Como esse processo faz a diferença no começo da caminhada. E retornando, falando do meu exemplo, quando eu entrei na adolescência com 13 anos, eu vi meninos de 17, 18, como assim? Ícones, né? E eu vendo eles chegando para mim, falando comigo, me convidando para uma festa de aniversário, isso fez total diferença. E é isso que a gente tenta promover. Ele se sentiu incluído. Exatamente. Nem sempre é fácil. É claro que existem meninos e meninas que não vão entender isso com 16, 17 anos. Mas a gente, como ministério, busca selecionar, busca fazer com que os meninos da integração acolham esses meninos em toda a oportunidade que a gente tem. A gente envolve eles no trabalho, a gente envolve eles nas programações, para que justamente eles não se sintam à parte, para que eles não sejam vistos como crianças. A primeira parte é tirar essa visão deles, de si próprios, e depois do pessoal e da galera também. Legal. Já estamos chegando no final, tá vendo? Passa rápido, né? Então eu vou pedir o Elandro, pastor Elandro, para falar com a galera que está em casa, quem está assistindo naquela câmera lá, ó. Faz um convite aí, o pessoal, para poder conhecer mais o Ministério com crianças, poder participar. Quem quer participar, né? O que precisa fazer? Te procura, tem que saber fazer o quê? Como é que pode ajudar nesse ministério? Então chama o pessoal aí para se envolver com você. Quero alertar, o Renan falou sobre o envolvimento dos adolescentes. O Ministério com Crianças e pré-adolescentes já tem o envolvimento dos adolescentes em nossa igreja. Hoje, o Ministério com Criança e Pré-Adolescente, nós temos o envolvimento de pelo menos quase 70 pessoas, atuantes ou não atuantes, pessoas que são atuantes e pessoas poucos atuantes. Mas precisamos de muito mais. Precisamos de contar com você, que tem algum
que tenha quesito de ser exemplo para a criança e para o pré-adolescente, que tenha ânimo e que tenha prazer de trabalhar com criança. O Ministério com Criança e Pré-Adolescente precisa do papel de uma coisa principal, é o amor pelas crianças. Se você quiser participar deste ministério e que tenha amor e ver o Ministério com Criança como um ministério, nos procure, ou a mim ou a Renata, para participar desse ministério. Nós precisamos de muito mais pessoas para se envolver nesse ministério. Temos quase 70, precisamos de muito mais. Amém. Renan, vai lá, manda o seu recado aí, tanto para a sua juventude, né, quer dizer, a galera que está junto com você na juventude, né, quanto para quem trabalha e quer trabalhar com vocês. Vai lá. Você é muito bem-vindo ao nosso ministério, você jovem, adolescente, faça parte conosco. Nós temos reuniões semanais, nós temos cultos, nós temos programações extras e você é muito bem-vindo. Se você tem a vontade de conhecer mais a Deus, se você tem a vontade de se conectar com uma galera que tem o mesmo objetivo que você, participe dos nossos cultos. E automaticamente você já é convidado a trabalhar também. O nosso culto e as nossas programações são feitas primeiramente para Deus, mas para nós e por nós. Nós que tocamos, nós que fazemos os vídeos, nós que fazemos as escalas. Então você é muito bem-vindo. O principal ponto é essa empolgação. Se para o Ministério com Crianças você precisa de empolgação, para os adolescentes, então, mais ainda. Eu te convido. E você, pai, também é muito bem-vindo para nos ajudar. Somos jovens, gostamos de ser supervisionados, gostamos de ter alguém para nos aconselhar. E se você acha que dentro da sua casa existe uma dificuldade de conexão com seu filho, experimente talvez treinar essa conexão com os outros. Experimente talvez tentar passar para os outros adolescentes e assim você vai conseguir treinar um pouquinho para sua casa. Você é muito bem-vindo conosco e Deus pode fazer grandes coisas através da sua vida e da vida da sua família. Amém. É isso. Estamos chegando ao final de mais esse episódio aqui do nosso podcast. Foi muito bom. Obrigado, pastor Elando. Obrigado, Renan, por a gente estar aqui nesse bate-papo, que foi bastante interessante, assuntos realmente muito pertinentes. E se você gostou, comenta aí o que você gostou, o que você acha, qual a sua opinião. Manda esse vídeo para alguém de outra igreja, que você sabe que lá tem um ministério com criança, tem um ministério de juventude, né? Para eles poderem também ver o que está acontecendo aqui, refletirem lá, a gente trocar ideia. Então o objetivo é esse, né? E participe do nosso congresso, se inscreva no nosso congresso Frutos, Sementinhas e se inscreva também no nosso canal aqui no YouTube, tá? Para você ficar ligado aí quando saírem os próximos episódios dos nossos podcasts. Um grande abraço para todo mundo que assistiu e o nosso tchau lá pro pessoal. Valeu! Tchau, tchau. Até mais, galera. Tchau.